Criaremos também o cartão jovem ancianense e na modernização administrativa continuaremos a nossa aposta na interatividade dos municípios. Nós já hoje temos um conjunto de soluções em termos de interatividade dos nossos municípios através da página da nossa internet. Já podem consultar todos os seus processos com o login e com a password. Iremos fazer algumas alterações do ponto de vista administrativo, com a plataforma de balcão único, com o projeto Consigo, criando uma base de dados com todos os nossos municípios para podermos ter uma ligação mais estreita e dando informações da nossa atividade. Renovaremos o site do município para o tornar mais funcional. Lançaremos o orçamento participativo como forma de auscultar todas as pessoas quando estivermos a elaborar o plano de atividades e orçamentos. Lançaremos ou continuaremos reuniões centralizadas da Câmara Municipal e lançaremos o repto ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal para que também possa começar a fazer reuniões centralizadas da Assembleia Municipal. E queremos também iniciar, esperamos que seja no dia da minha tomada de posse, se for eleito, o Ancião TV, com uma rede de televisão local na internet que possa estar sempre disponível para ir dando notícias daquilo que se vai fazendo pelo município de Ancião. Queremos também renovar a contratualização de competências com as juntas de freguesia. Nós tivemos, há uns anos atrás, um forte protocolo estabelecido com as juntas de freguesia, que depois fomos ter que ir reduzindo por força também de algumas dificuldades que vamos fazendo do ponto de vista financeiro, e aquilo que continuamos a entender é que muitas das pequenas obras se fazem muito melhor e mais rapidamente pelas juntas de freguesia. Não quer dizer que já em 2010 vamos regressar aos níveis de contratualização que tivemos há uns anos atrás, mas dentro daquilo que seja possível, nós queremos começar a fazer esse regresso à contratualização. Como o Sr. Presidente disse, hoje estamos numa nova fase dos municípios, estamos num novo posicionamento e, de facto, e por força, nomeadamente da ação do Sr. Presidente, muitas das questões que eram problemas há uma série de anos, hoje, felizmente, estão resolvidos. Alguns deles vão se renovando e, portanto, estaremos muito atentos também à questão da água e do saneamento, querendo manter o nosso nível de abastecimento de água e também em termos de alargamento e saneamento naquilo que são parcerias que vamos estabelecer com as águas do Mondego, tentando garantir que os nossos municípios não são prejudicados por essa parceria com as águas do Mondego. E, portanto, vamos ter também, rapidamente, que esteja construída a etar em Santiago da Guarda, que consideremos alargar a rede de saneamento e que estudemos soluções para pequenos núcleos urbanos, onde, de facto, hoje a densidade já justifica outro tipo de soluções. Como já referi no início, a rápida transferência ou definição de quais as transferências para na área da educação, da área social e da saúde, que tanto são necessárias. Depois, a lei das autarquias locais. A própria lei, eu acho que, de facto, este formato, nomeadamente de um órgão que deve ser representativo da Assembleia Municipal, que eu acho que tem vindo a perder a sua importância. Chegou quase a estar preparada para entrar em vigor nesta legislatura um novo formato. Eu julgo que, de facto, se deve repensar e devem-se repensar a lei das finanças locais. De facto, este senhor Ministro, da altura, que agora é Presidente de Câmara, se tivesse sido primeiro Presidente de Câmara, se calhar não tinha feito a lei. E, de facto, há algumas questões que foram verdadeiros atentados à autonomia das autarquias e nós temos também consagrada na Constituição Portuguesa a nossa autonomia. Depois, ainda ontem também disse ao Sr. Presidente da JSC, que nos deu o prazer também de visitar o Conselho de Ancião e tive a oportunidade de receber no Parque Empresarial, que alguns benefícios do ponto de vista de regiões mais desfavorecidas não sejam pontuais. Eu estou a falar do facto de nós termos hoje o IRC mais baixo, mas é uma medida que é regulamentada todos os anos no Orçamento de Estado. Portanto, ninguém consegue deslocalizar ou convencer um empresário a deslocalizar-se se não garantirmos que os 15% do IRC são por 10 ou 15 anos. Neste momento, apenas isso acontece para as empresas que se instalem ou que iniciem a sua atividade para um período de 5 anos. Portanto, era importante que alguns dos benefícios fiscais para as empresas se instalarem nos territórios com mais dificuldades tenham um limite que seja potenciador, de facto, do usufruto desse benefício e não apenas pontuais. Eu peço desculpa por vos ter amassado
todo este tempo, mas está cá estar bem importante, sobretudo para os nossos ilustres visitantes que hoje estão aqui no nosso Conselho e que estarão responsabilizados, cada um a seu nível, dentro em breve, para que também possam conhecer a nossa realidade, a realidade também destes territórios do Pinhal Interior e que, de facto, dentro de cada uma das suas possibilidades, possa, connosco, ajudar-nos a resolver algumas questões.